Primeiramente, olá pessoal. Bom, eu sou o discente Raimundo Steven e hoje eu irei explicar um pouquinho o que é o efeito fotoelétrico, ok? Beleza? Então vamos em frente. Primeiramente, o que é o efeito fotoelétrico? O efeito fotoelétrico é um fenômeno quântico no qual a luz ela comporta-se como partículas conhecidas como fótons, que a gente pode observar aqui na imagem. O fóton ele é uma partícula da luz, ok? O efeito fotoelétrico ele consiste na ejeção de elétrons da superfície de algum material iluminado, que é exposto a uma fonte luminosa de certa frequência. Como assim então, né? O efeito fotoelétrico ali, né, ele foi primeiramente explicado por Albert Einstein e é mundialmente utilizado para a produção da energia elétrica por meio da energia solar. Como eu estava dizendo, o efeito elétrico, o efeito fotoelétrico, ele pode ser observado quando a luz incide uma placa de metal, arrancando os elétrons dessa placa. Os elétrons ali que são ejetados são denominados de fóton elétrons, o que nós podemos observar aqui nessa imagenzinha. Quando a luz incide essa placa de metal, uma certa frequência, ou seja, teria que ser uma frequência muito forte, pois se fosse uma frequência de luz muito fraca, ela não tem o poder ali de remover os elétrons dessa placa de metal. E esses elétrons que são ejetados, eles são denominados de fóton elétrons, ok, galera? Então, quem descobriu o efeito fotoelétrico, então? O efeito fotoelétrico ele foi descoberto por Henry Hertz durante seus primeiros experimentos ali relacionados à produção e captação de ondas eletromagnéticas. E aqui está uma foto de Henry Hertz. Em 1886, conduzia seus experimentos com chapas metálicas quando percebeu ali que a incidência da luz ultravioleta resultava em maior produção de faíscas. A explicação teórica para esse fenômeno, o fenômeno do efeito fotoelétrico, entretanto, só foi feito em 1905 pelo físico alemão Albert Einstein. O mecanismo do efeito fotoelétrico era controverso, uma vez que, de acordo com os conhecimentos do eletromagnetismo clássico, o corpo iluminado por uma fonte de luz deveria absorver toda a energia luminosa irradiada sobre ele. Isso é verdade, não é? No entanto, o efeito fotoelétrico só acontecia a partir de certa frequência, que variava de acordo com cada material. Ou seja, a gente podemos ver aqui então, né? Segundo ali os conhecimentos do eletromagnetismo clássico, um corpo iluminado ele tende a absorver a fonte de luz, né? Ele absorve a energia luminosa irradiada sobre ele. Mas no efeito fotoelétrico isso já é um pouquinho diferente disso. Com uma frequência bem mais alta, aquele corpo ele não tende mais a absorver a irradiação da energia luminosa sobre ele, né? Aí acontece o efeito fotoelétrico, ou seja, onde há a remoção de elétrons deste material. Então, Albert Einstein ele conseguiu interpretar ali o efeito fotoelétrico usando os argumentos matemáticos de Max Planck, generalizando-os. De acordo com a teoria de Planck, a radiação térmica é quantizada, isto é, apresenta valores de energia discretos. Segundo esse ponto de vista, a luz é formada por pequenos pacotes de energia que mais tarde foram batizados ali como fótons. De acordo ali com a teoria de Planck, a radiação térmica é quantizada, não é? E isto apresenta valores de energia discretos, não é, pessoal? Então, Einstein ele assumiu que a hipótese de Planck fosse válida para todo tipo de radiação ali eletromagnética.
Desse modo, mostrou-se a todo mundo que a luz podia comportar-se como onda e também como partícula. O efeito fotoelétrico ele acontece quando os fótons que incendem sobre o material ele apresenta uma certa energia capaz de arrancar os elétrons desse material, ou seja, uma certa frequência de energia de fonte luminosa e tem o poder de arrancar os elétrons dessa placa de metal ou qualquer outro tipo de placa, ok? Cada material necessita de uma quantidade específica de energia para ter seus elétrons ejetados. Essa quantidade de energia é chamada de função trabalho. Nunca se esqueçam disso aí. A energia contida em um fóton é diretamente proporcional à frequência, como é mostrado na fórmula a seguir aqui, então, que E é igual a H vezes F. O E é a energia armazenada no fóton, o H a constante de Planck e o F é a frequência do fóton, ok? Essa energia é transferida para os elétrons do material na forma de energia cinética. Assim, caso a energia do fóton seja superior à energia que mantém o elétron preso no material, o elétron será ejetado e sua energia cinética será numericamente igual à diferença entre a energia contida no fóton e a função trabalho. Ou seja, nós temos aqui que o E vai ser igual a H vezes a frequência menos delta, né? Ou seja, nós temos então aqui, como você já viu, né? O E é a energia cinética do elétron ejetado e o delta vai ser a energia que mantém o elétron dentro do material. Ok, galera? Alguns exemplos do efeito fotoelétrico no nosso dia a dia, então. O efeito fotoelétrico é utilizado em diversas tecnologias presentes no nosso cotidiano, então aí, né? Como o controle remoto. O controle remoto, por exemplo, pode ser associado à fonte de luz presente no simulador. Os emite um feixe de luz de determinada frequência que aciona o dispositivo que é fotossensível presente nos aparelhos controlados por ele. Um outro exemplo são as células fotovoltaicas. São as unidades geradoras de corrente elétrica nos painéis solares. Essas células são feitas de material semicondutores que produzem eletricidade quando iluminados pela luz solar. Ou seja, os elétrons, a fonte luminosa do Sol, ou seja, o Sol bate nas placas solares ali, né? E ele absorve aquilo ali, ou seja, os elétrons que estavam contidos ali, né, na placa, são absorvidos para gerar energia elétrica. E aqui uma foto ilustrativa de um painel solar. E para terminar, nós temos aqui o que eu acabei de dizer para vocês. O Sol bate na placa solar e ela absorve, ou seja, ela absorve os elétrons, onde eles são ejetados e aí eles são ali convertidos em energia elétrica. Ok, galera? Eu espero que vocês tenham gostado dessa apresentação e até a próxima.